Agora, isso que ele falou aí é muito interessante de fazer. É importante de fazer isso. Mas tem muita gente que não tem força para deixar isso e assimilar o que ele pegou, o que ele falou, e receber essa palavra. É por isso que precisa de ajuda. Porque quando a gente fala assim, esse tudo te fez novo. Vocês vão ver aqui. Vou dar uma ênfase maior na apostila. Hoje eu sou uma nova criatura. Será que você é uma nova criatura? Será que somos novas criaturas quando nós nos convertemos ao Senhor? Então vamos ver isso aqui. Amém? Quem tiver apostila, vamos acompanhar na apostila aí. Quem não tiver, pode juntar com outro. Quadro agudo, página 20. Quadro agudo de desilusão e perdas. O grande desafio da vida são os relacionamentos. Quanto mais nos aproximamos das pessoas, mais vulneráveis nos tornamos. Todo relacionamento implica risco. E essa vulnerabilidade aumenta na mesma proporção em que a sociedade se descompromete com a moral cristã. Infelizmente, o mundo tende cada vez mais hedonismo ao individualismo. Individualismo. O imediatismo é um conforto do qual as pessoas cada vez mais não estão dispostas a abrir mão. Vivemos um pseudo moral do não sofrimento. Até aceitam a ética, desde que ela não exija nada de mim. É o que está acontecendo nos divórcios, irmãos. Descartáveis. Não gosto mais, vá para lá e pronto. É isso que está acontecendo. Aquele pacto que foi feito lá atrás não existe, que acabou. Aqui está um quadro: individualismo. Ó, uma pessoa que é individualista, que ela diz assim: não, eu faço tudo, eu sei, não preciso de ninguém. Idolatra a sua privacidade. Ela está idolatrando a sua privacidade. Ela se acha. Egoísmo, idolatria ao poder. Olha que forte isso aqui. Você já viu pastores que faz tudo? Abre a igreja, prega, faz o dízimo, fecha a igreja, ele mesmo batiza. É aquele jogador que bate o escanteio e corre para fazer o gol. Isso é idolatria do poder. Isso serve para a sociedade, para a igreja, para qualquer lugar. Mas como nós estamos falando de igreja, isso é idolatria. Você está idolatrando você mesmo. Irmão, você sabe por que eu estou aqui sozinho? E porque eu ando sozinho? Primeiro, eu não sou casado. Eu vou procurando uma mulher de Deus. E segundo, ninguém quer. Por 2, 3 dias para fazer a obra do Senhor do jeito que eu faço. Ninguém chama. Eu queria tanto um dia com você, Fernando. Eu queria. Mas não posso. É a mesma coisa, eu entregar seu pão na rua, tem aquela lista de 40. Um dia, 2 dias antes, talvez as mensagens. Irmão, não tem como eu ir, mas vou ofertar, viu? Não tem como ir, mas na próxima eu vou. Não. Isso é o cristianismo, que o Senhor sabe mais que eu. Já existia há muito tempo atrás, hoje existe mais ainda. Que as pessoas não têm mais tempo para nada. A obra do Senhor. A obra do Senhor, meu irmão. E esse versículo, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pouquíssimos. Então, meu irmão, quando você pega isso aqui, esse quadro, você vê, ó, infidelidade, relacionamentos descartáveis. Infidelidade, relacionamentos descartáveis. Desilusão, fragmentação conjugal e familiar. Isolamento. A pessoa se isola. Irmão, eu estava com o pastor com isso. Eu moro sozinho no condomínio de Vila Suíça, perto do Valparaíso.
E eu chego 3 dias, 4 dias, fico meio desesperado para sair na rua, porque eu trabalho no telefone em casa. Sou vendedor de plano de saúde há 30 anos, 32 anos, eu trabalho no celular em casa. Não sai para lugar nenhum. Estaciona o motorhome lá na porta e não sai. Mas quando eu começo a ficar desesperado para ver gente, o condomínio lá é muito grande, sabe o que eu faço? Eu vou para o Guará, estaciono o carro lá, o motorhome lá embaixo, eu tenho tudo dentro, fico 2 dias lá, conversando com o povo, vendo gente. Porque eu não sou idólatra. Eu não me idolatro. O homem nasceu para viver em sociedade, em família, e dividir tarefas. Aí vem aqui, ó, depressão. É uma coisa óbvia, meu irmão. Você vive sozinho 24 horas, você fica louco. Internet você vê todo dia. Eu trabalho na internet. Filme e jogo de assistir filme. Cara, tem depressão. Depressão, o cara não consegue. Então, se ele não tiver Deus, aqui é a página 22. Crie confiança, cobiça, ilusão, traição, perdas súbitas de caráter. Aí vem desilusão, descrença generalizada, desistência generalizada, indiferença generalizada. Tudo isso a pessoa vai criando para ela. Estou desiludido com a vida, é uma descrença por tudo, desistência, desiste de tudo, e indiferença para ela, essa pessoa que está passando mal aí, ó, é melhor para ela um cachorro do que para um ser humano. Aí entra na depressão, no desespero e no suicídio. Entra no suicídio. É isso que acontece. Quanto mais uma pessoa depressiva se isola, mais melindrosa está se tornando em relação a qualquer tipo de convívio. Assim como uma palavra de incentivo pode abrir uma frecha de luz, qualquer ofensa pode fazer afundar semanas. O que aconteceu com aquela irmã lá da minha célula? Que recebeu um não da filha? Porque o demônio já estava falando com ela várias vezes: você tem que se matar, você não presta, você não vale nada, você tem que se matar. Ela foi, se matou. Então, uma pessoa que é cristã, crente, ela precisa estar atenta a muita coisa, na família principalmente. Meu sobrinho, que se suicidou com 18 anos, eu tinha ido lá um mês antes, no Nordeste, e eu conversando com ele: não, está tudo bem, tio, está tudo bem, está tudo ótimo. A pessoa suicida, ela premedita, porque o inimigo está ali, ó, falando para ela, mas para ela está tudo bem, não tem nada acontecendo. Não tem nada. E já estava premeditado que ele foi e colocou no Facebook. Não tinha Instagram naquela época, tinha só Facebook, há 9 anos atrás, 10 anos atrás. Ele colocou lá a despedida dele. E foi se jogou no caminhão, contra de uma menina. Quer dizer, são pessoas que estão aqui com você. Quero falar com fulano. No mesmo dia ou no outro dia? Não, você não ficou sabendo não. E foi, se matou. Como assim? O cara estava comigo ontem. Estava tudo bem. Mas se alguém, ó, quer saber? Se matar. Tem uma menina, eu sigo muito políticos. E eu gosto muito de política. Está na Bíblia, eu me envolvo com política. Eu não entro para ser político, mas eu quero ver o bem do Brasil com políticos bons. E tinha uma menina lá, a Kelly. A Kelly era lésbica,
segundo ela, encontrou Jesus. Segundo ela, encontrou Jesus através de um pastor na rede social, no Instagram. E foi para o encontro de mulheres. Encontro de mulheres. E lá, encontrou Jesus, se converteu, e depois que ela saiu do encontro, eu continuei seguindo ela, e ela começou a falar de Jesus no Instagram. 15 dias depois ela deixou uma mensagem no Instagram. Não aguentei. Suicídio. Aí foi num prédio lá em São Paulo e se matou. Se suicidou. Como assim, gente? A menina começou a olhar, todo mundo ficou. Como assim? Como assim? Quem é que estava cuidando dessa menina? Tem que entender, irmão. Não é se encontrar Jesus e acabou. Ou não é eu agora sou uma nova criatura, eu encontrei Jesus. O que passou, acabou. Como é que está dentro de você, irmão? Você ainda pensa com a mesma carnalidade. Você ainda está com as mesmas atitudes. Você apenas. Nós vamos falar disso da apóstola aqui na frente. Então, é necessário ter líderes curados, líderes atentos, líderes que têm intimidade com o Espírito Santo para entender essa pessoa, líderes que acompanham essa pessoa que se converteu agora. Não é assim, gente. Se converteu, ó, beleza, tudo beleza agora. Assim os assassinos não pagavam as penas, né? A linha de ação criada a partir de uma desilusão. O primeiro prejuízo causado pela desilusão é uma diferença generalizada. A desilusão tem o poder de assassinar a fé. Olha como isso é forte. A desilusão por algo tem o poder de assassinar a fé. Você se desiludiu com casamento. Por que aquele índice de pessoas desviadas é grande? Você se desiludiu com um pastor, porque ele entrava e não pegava na sua mão, não abraçava, não falava com você. Todos os pastores são assim, eu não vou nem em outra igreja mais, vou sair daqui e pronto. Você se desiludiu com os irmãos, ou com o marido, ou com a esposa. Não quer mais saber. Não está adiantando ir para a igreja orar não, com o meu filho, com a minha esposa, com o meu marido, não está adiantando. Cara, isso aqui é muito forte, a desilusão mata a fé das pessoas. Quando a pessoa tem uma morte na família, de um ente querido, muitas das vezes culpa quem? Deus. Isso não é só o mundano não, o ímpio não, é o crente. É o crente, o diabo está entrando dentro da igreja. É o crente. 24. Raízes da depressão. Você não consegue separar corpo, alma e espírito. A depressão é multifuncional, multifatorial. Distúrbio na produção de neurotransmissores, deficiência de vitaminas, minerais e aminoácidos importantes para o bom funcionamento do organismo. Distúrbio na glândula pineal. Melatonina é o mais importante antioxidante endogênico que temos e faz uma diferença. Uma varredura faxina nos radicais livres do cérebro, circulação cerebral deficiente, presença de metais tóxicos no organismo, problemas intestinais e hipotireoidismo. Sabe o que é isso? Essas doenças que podem confundir o mundo espiritual. Isso aqui você pode confundir se você não tiver um discernimento espiritual, sabedoria espiritual, pode confundir com um problema espiritual de uma pessoa, e você chegar que a pessoa está doente espiritualmente. Na verdade, ele está com tudo isso aqui, ó. Isso aqui, principalmente mulheres, hipotireoidismo, melatonina, que muda tudo na pessoa. Isso aqui faz uma diferença muito grande, irmão. Faz uma diferença muito grande no ser humano. Nós precisamos ficar atentos sobre isso, senão a gente vai dizer que tudo é espiritual.
Toda depressão não alarma ao conserto. A dor é um sintoma de desordem. Quando a pessoa está com a dor, não é algo que não está com ela? Procurar, ué. Você está com a dor, você tem que procurar saber o que é. Se você não for buscar essa situação dessa dor, pode prejudicar e ficar pior. A mesma coisa é no mundo espiritual. Gostaria de mencionar algumas possíveis situações envolvendo distúrbios orgânicos que podem estar colaborando com a construção e sustentando de um quadro depressivo. É importante mencionar que esses fatores podem ser de caráter reflexível, ou seja, uma somatização dos problemas espirituais com distúrbios psicoemocionais. Sabe o que é isso aqui, irmão? É o diabo. O diabo mistura os distúrbios emocionais com emoções físicas, com problemas físicos, e quando você chega, você não sabe dizer assim, cara, será que essa pessoa aqui está com problema emocional, problema físico ou espiritual? Você não sabe. Se eu cair aqui desmaiado, sabe por quê? Meu açúcar baixou. Eu desmaio, cai, bata a cabeça, até morro. Amarrado em nome de Jesus. Até chega a morrer. Se bate, o açúcar baixa, você desmaia. Isso aconteceu na igreja. A pessoa diz, ó demônio. A pessoa com epilepsia. Olha como isso é sucinto, meu irmão. Cuidar de gente. Cuidar de gente na igreja não é brincadeira. Só que as pessoas não querem se atentar para isso, irmão. Não é qualquer líder, qualquer pessoa que toma conta de gente, não. Uma igreja sarada, ela tem a tendência de melhorar, de crescer, e as pessoas têm vontade de vir para essa igreja. Mas uma igreja doente, que não sabe curar de ninguém, só sai mais doente ainda, é uma coisa ridícula, porque ela parou no tempo. Odre velho. Isso que nós falamos de manhã. O odre velho não sustenta um vinho novo. Amém ou não amém? O aspecto espiritual, na página 25, também é fundamental. De toda forma, é importante ressaltarmos em relação aos quadros depressivos as causas de natureza orgânica. Seria desastroso espiritual um problema natural, como também medicalizar um problema espiritual. É isso que eu acabei de falar. Não adianta. Por que precisamos entender o que é espiritual e o que é natural? É necessário separar as coisas naturais das coisas espirituais, estabelecendo um discernimento da sutileza de Satanás. Não devemos desmerecer o aspecto científico da acupuntura, que se baseia na estimulação de endorfina na massa muscular pelo uso de agulhas. Como a endorfina é uma substância analgética, os efeitos terapêuticos são sensíveis, mesmo que paliativos. Assim sendo, a acupuntura pode ser praticada isolada dos rituais espirituais, porque ela veio de lá, da Índia, da China, dos orientais, dos homens lá que trabalham com Satanás, os Budas e tudo mais. Então, a gente pode usar ela, mas para outro meio, não para meio que tira sangue para chamar os espíritos malignos. Então a gente tem que saber dividir essas coisas. Aí você vai estudar, por que serve isso aqui? Não, isso aqui é muito bom. Aí você vai ver, não, isso aqui veio lá dos demônios dos Budas. Diz, não quero não. Calma, não é assim não. É bom. Até yoga. Yoga não é pessoa de Jesus, de Deus. A yoga também é de lá, mas é bom. Oi? Também. A hipnose não existe na nossa vida. Não entendi. Tem uma ensinação do nome da hipnose para cura da ansiedade. Não, a hipnose não é de Deus. Você vai hipnotizar os outros? Não é de Deus. Não é de Deus. Não entre nessa não. Não, eu sei, estou falando assim.
Não entre nessa porque não é de Deus, não. Hipnose. Viu? Não presta, não, não presta. Não é coisa de cristão. Queremos enfatizar que seria imaturo simplesmente satanizar uma cultura oriental e assim eliminar o bem do mal juntos. Então, tem coisa que a gente precisa aqui, ó. A yoga, o tachichão, homeopatia e alguns outros. Agora, você vem aqui, em que nenhum tipo de esvaziamento, mediação, transcendental, potencialização espiritual ou energização é invocada. Muito pelo contrário, isso se torna uma oportunidade de compartilhar boas novas do Evangelho. É uma oportunidade que todos os profissionais têm. Então tem coisas que a gente não pode se envolver. Página 26. Uma fraqueza da igreja é não discernir essa intenção demoníaca, concordando com essa sacralização ao invés de redimir e praticar esses recursos, respaldados biblicamente pelo conjunto de princípios que os regem. Sintoma: enfermidades repetidas ou crônicas, sem diagnóstico médico claro, especialmente se são de caráter hereditário. Alguns teólogos fazem distinção entre doenças, enfermidades, sugerindo que as doenças estão relacionadas a alguma disfunção ou contaminação biológica, enquanto as enfermidades são provocadas por espíritos demoníacos. Aqui é muito importante discernirmos para não espiritualizar uma doença que tem uma natureza orgânica, nem medicalizar uma doença que tenha uma natureza espiritual. Lógico que também pode haver uma combinação de doença e enfermidade numa mesma situação. Existe uma mesma situação, uma pessoa doente espiritualmente e uma pessoa doente organicamente, naturalmente. Com licença, você fala no referente ao físico, uma doença física, né? É mente, questão de neurose, essas coisas tudo. Sim, em todos os casos. Mas a alma não é tratada nessa questão não ser psíquica, né? Sim. Psiquiatra e tudo. Então, assim, é meio que difícil, tudo a pessoa tem que fazer uma análise ou então fazer um tratamento para ver se é físico ou se precisa desse tratamento, porque eu acredito que a questão espiritual ela ajuda plenamente, mas nossa alma tem que estar sempre lavando com aquele tudo que impera para matar o nosso corpo. Eu penso assim. Sim, é isso mesmo. Por exemplo, aquela ficha que eu tenho aqui de 5 folhas, depois que a gente faz esse seminário, que é 13 horas, que eu estou dando um resumo, e a pessoa quiser preencher a ficha, é ali que eu vou ler a ficha, vou estudar a ficha e vou ter um entendimento se é orgânico ou se é espiritual. Nós vamos ter um entendimento na ficha. Tem pessoas que na ficha mente, não tem coragem de falar. Se transou com galo, com galinha, com bode, com vaca, não coloca. Se era lésbica, se era gay, não coloca. Não vai se curar. De jeito nenhum. Não vai se curar. Isso tem que vir para a alma para que seja curado. Fazer para nós. Não lançar isso para trazer doença para o físico. Exatamente. Se você não esconde, de novo, Provérbios 28, 13. Aquele que esconde as suas transgressões não será curado. E aqueles que as confessam e deixam. Não é só confessar. Não é só confessar. Você tem que confessar e deixar. Você confessou agora o seu pecado, mas amanhã tu vai fazer de novo. Tu vai continuar na prática, porque talvez aconteça, que nós somos pecadores, talvez aconteça, né? Mas você vai
praticar de novo. Seu celular vai estar cheio de pornografia, sua televisão, seu computador, você sabe, deixa seu esposo 3 horas da manhã e vai para o computador para a sala, vai para o celular. Então a gente precisa deixar. E a doença física orgânica, ela, se a pessoa, se o libertador não souber, não tiver atenção, você vai enganar a pessoa. Porque você está doente de alguma coisa. Onde é que o demônio ele se aloja na pessoa? Quais são os lugares que o demônio se aloja em uma pessoa para destruir a pessoa? Na coluna, nos rins e na cabeça. Tem muita gente que tem inchaço na cabeça. Esse inchaço na cabeça pode ser um demônio alojado. A coluna, quem era filha de Abraão na fé? Quem era? Alguém sabe aqui? A mulher encurvada, 18 anos, irmãos. Ela era filha de Abraão na fé. Uma mulher, você diz assim, como nós, cristãos, crentes. E há 18 anos andava encurvada. Quem curou ela? Jesus. O demônio estava alojado na coluna dela. Hoje eu sei que a minha tia tinha um demônio realmente